Galera do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Cláudio Majati, sou de Moçambique, África, e falo do Brasil. Pois é, pessoal, então hoje trouxemos aqui um tema bem complicado. Por que há tantos casamentos prematuros em Moçambique? Ok? Moçambique é um país que fica no sudeste da África, com cerca de 35 milhões de habitantes atualmente. Ok? Então, é um país pobre, segundo um país de terceiro mundo, considerado terceiro mundo, é um dos países mais pobres, está na lista dos países mais pobres do mundo. Eu sou moçambicano também, infelizmente, né? Essa é a verdade, atualmente, não é? Mas, se você for a ver o país de Moçambique, ele é muito rico, tem muita coisa, muitos minérios, tem muita coisa, não é? Mas até hoje nós continuamos pobres. Bom, mas não é esse o tema de hoje, não. O tema de hoje é isso aí. Por que casamentos prematuros em Moçambique? Por que há tantos casamentos prematuros? Não é? Será que existe alguma solução? Ok. Então, pessoal, esses casamentos prematuros, só para vocês terem uma ideia, acontecem muito nas zonas rurais, não é urbanas, estamos falando da cidade, né? É muito mais nas zonas rurais que acontecem casamentos prematuros. Nas zonas urbanas, a taxa, a taxa dessas coisas, né, é muito baixa, mas nas zonas rurais é muito mais alta. Mas por que isso acontece? Não é? É por causa dos costumes, das tradições, da cultura, não é? Tem lugares que as pessoas acham que isso ainda é cultural, é costume dos nossos antepassados, então tem que ser assim, não é? E acaba que fica desse jeito. Vou explicar uma coisa para vocês. Na zona rural, entende? As pessoas nascem, crescem, não é? E na medida, ou seja, ainda tem aquela coisa dos bantos, sabe? Daquela divisão dos trabalhos, que os bantos têm que viver, as mulheres têm que ficar em casa a cozinhar, não é? A cuidar das crianças. Aí como é que chama? As crianças vamos falar de adolescentes, 12 anos, não sei o quê. Aí tem que fazer o quê? Tem que apacentar, tem que virar pastor de gado bovino, caprino, tá a ver? Ainda tem essa mentalidade aí, não é? E muitas dessas crianças nem estudam, ou se estudam um pouco. Então, galera, o que acontece? Isso que acontece, né? Então, as crianças, nesses lugares aí, elas têm que são submetidas a trabalhos, sabe? A trabalho ainda crianças têm que apacentar. Então, elas ficam assim submetidas a esse tipo de trabalho, sabe? Então, algumas vão para a escola, sabe? Vão para a escola, só que a escola às vezes a escola fica longe, a 20 quilômetros, aliás, a 20 quilômetros às vezes, ou às vezes a 7 quilômetros, a 10 quilômetros, sabe? Então, aí quando elas terminam essa fase da escola, desses quilômetros, elas não estudam mais, tá entendendo? Elas não estudam mais, porque a escola, para continuar a escola secundária, sei lá, aí fica mais longe para elas continuarem a estudar. Aí acaba que elas não vão mais para a escola. Vocês estão entendendo como é que a coisa é? Estão entendendo? Então nós estamos com esses problemas aí mesmo, desses casamentos prematuros por causa disso. Estão a ver? Então o que acontece? Então por causa dessas coisas aí fica difícil, sabe? Fica difícil. E algumas, nesses lugares, estamos a falar, nas zonas rurais, zona rural é como se fosse roça, não sei se eu posso falar mais ou menos assim. Tem ainda aquela coisa de ritos de iniciação, tá entendendo? Algumas pessoas fazem ritos de iniciação, tá entendendo? Então, nos ritos de iniciação, as pessoas, esses adolescentes são ensinados, né? São ensinados assim, tipo, já tá com 15, 16 anos, tem que casar, tem umas práticas lá que eles aprendem. Vocês estão entendendo? Tantas meninas, raparigas, que a gente fala assim, aqui no Brasil não pode falar rapariga, né? Mas a gente lá fala rapariga. Vocês estão entendendo? A gente fala rapariga, não tem problema não. Então, elas são ensinadas esse tipo de coisas assim. E quando chegam nessa idade, algumas raparigas, assim, né? Esse é o termo que a gente usa. Algumas raparigas são dadas em casamento. Ou seja, já existe algum pretendente que vai ficar com essas raparigas. Tá entendendo? Existe já alguém que vai ficar, vai casar com essas raparigas. Às vezes é uma pessoa de idade, de 60 anos de idade, uma pessoa mais velha já, estão entendendo?
Então fica meio assim, aí torna-se casamento prematuro por causa disso. Não é? É uma mentalidade assim, digamos atrasada, porque estamos no século XXI, não é? Estamos no século XXI, mas tem esses lugares em Moçambique que ainda é assim. A maior parte desses lugares é na zona rural. Na cidade as pessoas já estão mais livres, já despertaram, já não aceitam mais, entendeu? Essa coisa aí, porque é uma coisa antiga que a pessoa vai, conhece a mulher, ou vê a foto, depois vai lá, tem aquela coisa de lobolo, que se chama um dote, a gente chama. Então tem essas coisas aí, galera, por isso que é muito complicado, sabe? E é muito triste, é uma realidade bem triste. Então é o seguinte, não porque o governo de Moçambique não sabe, sabe e luta para isso aí. Existe em Moçambique um ministério que contribui, que é responsável mais ou menos para esse tipo de atos. Chama-se Ministério do Gênero, Criança e Ação Social. Não é um ministério que luta para combater isso aí, não é? Luta muito, porque para colocar na mente das pessoas desses lugares, das zonas rurais, é muito difícil. As pessoas não entendem, elas não entendem. Vocês estão entendendo? Elas não entendem. Para elas é aquilo aí. Agora, para pessoas que já nasceram na cidade e tal, a mentalidade não é a mesma, não. É tudo diferente. Vocês estão entendendo? A mentalidade é tudo diferente. Agora, para pessoas que nasceram nesse lugar, nossa, a mentalidade ainda é escola. Aí desiste da escola. Acha que é melhor continuar a ser pastor de ovelha e de gado. Tá entendendo? Tem que casar mais cedo. Tem essa coisa na cabeça. Mas também casamentos prematuros têm suas consequências, entendeu? Quais são as consequências? Gravidez perigosa, né? Gravidez de risco, não é? Porque são crianças de 15 anos, estão a ver? 15 anos, 16 anos, entende? 13 anos até. Então vai ficar grávida, vai ser uma gravidez de risco, doenças como AIDS, SIDA, etc, etc. Então tem essas consequências aí, tá entendendo? Aí também o futuro fica comprometido porque não vai estudar mais. Não vai estudar mais, entende? Compromete o futuro dessas pessoas, desses adolescentes aí nesses lugares. Estão a entender? Então, mas tem esse ministério que tende a lutar para acabar com isso. Mas não tem sido tão fácil, não tem sido tão fácil não, entendeu? Porque são pessoas que não têm aquela educação, para eles já é aquilo aí. Estão entendendo? Já está na cabeça que não, nós aqui é assim, a nossa vida é essa aqui, estão a entender? Aí fica bem difícil, é bem complicado, sabe, galera? É bem complicado. Nossa, o sol. É bem. Mas aí o governo tem lutado muito para inibir esse tipo de atos. De tal forma que se criou uma lei no ano 2019, se a memória não me trai. 2019, é isso aí. Que se criou essa lei em julho de 2019 e 2017. De 2019, isso aí. Criou-se uma lei que proíbe esse tipo de ação, não é? Então quem for suspeito ou detido por causa desse tipo de ação pode ir preso, pode pegar prisão de 12 anos, tá? Já está na lei. O governo criou essa lei, só pode ficar preso durante 12 anos, vocês estão entendendo? Então a pessoa pode ir preso durante 12 anos, vocês estão entendendo? Aí fica essa coisa, é bem complicado. É bem complicado, mas é uma coisa que está se a lutar para acabar com isso. Não é? Porque compromete o futuro das crianças, o futuro dos adolescentes. Estão entendendo? Compromete. Mas então é isso. Então são essas coisas, não é? Esse tema que eu vinha trazer aqui para vocês, tá? Então, galera, esse aqui foi mais um vídeo, né? Estou a gravar num lugar aqui meio... Espero que vocês tenham entendido. Tá bom? Cheguei aqui num lugar muito barulho. Então a gente se vê no próximo encontro, galera. Tá bom? Tchau, tchau. Espero que vocês tenham entendido esse tema. É um problema sério na sociedade moçambicana, mas que está a resolver. Não é? É uma luta para o governo, não é? Não porque o governo não está fazendo nada, está a fazer sim, está a fazer o esforço, já criou essas leis, né? Tem pessoas que têm ido nessas comunidades para sensibilizar a não fazer isso, para educar as pessoas, mas não é uma tarefa tão fácil, não é? Então é isso aí, galera. A gente se vê no próximo encontro, ok? É isso aí. Tchau, tchau, então.